começar, né? Pai, nós te agradecemos nessa noite por mais esta oportunidade preciosa, gloriosa, de entrarmos, ó Deus, com profundidade na tua palavra. Sem reservas, ó Deus, sem preocupação de tempo, mas dar ao Senhor este tempo para que o teu Espírito encontre espaço nos nossos corações para falar conosco de uma forma gloriosa, poderosa e abençoada. Pai, nós te amamos, nós te glorificamos, te exaltamos. Abra as nossas mentes, Pai. Muitas informações que virão ao nosso encontro. Abra as nossas mentes, a começar por mim, que vou estar palestrando, os demais que vão estar acompanhando, ouvindo. Abra as nossas mentes e encha os nossos corações com a tua palavra, para que sejamos servos, discípulos de Jesus, não apenas membros de uma igreja, não apenas crentes, mas discípulos de Cristo, parecidos com Ele, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém. Yes. Podem se assentar. Papel na mão, quem tiver aí, papel, caneta. Nós vamos começar a viagem. Bom, esta é a nossa sexta noite. Parece que não, mas nós já estamos aqui há quase 2 meses. Glória a Deus. E já tivemos 6 aulas a respeito do livro do Apocalipse. Diferente um pouco do que às vezes algumas pessoas esperam. Às vezes esperam que a gente fale versículo por versículo. Mas não faz sentido se esse tipo, a não ser que vai escrever um comentário, né, sobre o livro, mas um estudo, ele tem que seguir a tendência dos acontecimentos. E é o que nós estamos fazendo aqui desde o começo, seguindo a rota dos acontecimentos do livro e as revelações que o livro traz, que o livro tem, a respeito das pessoas envolvidas no tempo do fim, e dos acontecimentos, daquilo que acontecerá como cumprimento das coisas proféticas. Hoje nós vamos abordar talvez uma das passagens mais conhecidas, mais históricas do meio evangélico. Não há uma única pessoa dentro de uma igreja evangélica que não tenha conhecimento da famosa marca da besta. Esse é assunto falado. E esse assunto, ele tem ciclos, né? De repente, vem um ciclo e todo mundo começa a falar sobre aquilo de novo, e perguntar, e pesquisar, e às vezes dá um descanso, mas aquilo volta de novo, um novo ciclo de estudo e de pesquisa do assunto, e tudo isso por uma razão muito simples. A própria Bíblia nos manda pesquisar. A Bíblia diz, aquele que tem sabedoria, calcule esse número. A Bíblia fala sobre um sinal, sobre uma marca e sobre um número. E hoje nós vamos ver algumas coisas em especial, consideravelmente diferente da linha tradicional de raciocínio da marca da besta. Por coisas novas que têm acontecido, novas revelações que têm surgido, acontecimentos mundiais que têm acontecido, e tudo isto tem lançado luz nesse conceito do que seria a marca da besta. E o texto que nós vamos ler hoje, ele está no livro de Apocalipse, capítulo 13, e antes de nós lermos este livro, eu quero fazer esta introdução rapidamente com você, para você se situar, né? Você que já vem fazendo esse curso desde o começo, e às vezes eu entendo que muita informação lançada na mente da gente, muitas vezes difícil de processar, nem sempre a gente processa todas as informações que são lançadas na nossa mente. E às vezes aquele excesso de informação, elas se cruzam, se chocam e se confundem. Então eu quero deixar aqui algumas coisas ainda mais claras, para nós chegarmos no texto e na explicação daquilo que a Bíblia chama de marca da besta.
Em primeiro lugar, nós temos estudado aqui durante esses dias a respeito de um sistema anticristo e sobre uma pessoa, um ser humano, que surgirá em algum momento da história da humanidade, que será o anticristo. Então, quando nós falamos em anticristo, querendo ou não, estamos nos referindo a essas duas coisas. Estamos nos referindo a um sistema político, social, econômico, religioso, que é contra Cristo. E esse sistema, ele é a materialização, digamos assim, ou a condensação, melhor dizendo, que eu vou precisar da palavra materialização depois. Esse sistema, ele é a condensação de um espírito anticristo. Então nós temos o espírito anticristo, que opera no mundo desde que o mundo existe. E provavelmente a próxima aula, ou a última aula, nós vamos falar exatamente disso, sobre a linhagem desse anticristo, do anticristo, seguindo a trilha desse espírito que trabalha desde a história da humanidade, que vem lá de Caim e que passa por toda aquela trajetória ali, alcançando aqueles homens que, de uma forma meio que inexplicável, eles seguiam uma trajetória maligna, enquanto outros, às vezes, do lado, pessoas que compartilhavam a mesma época, a mesma história, as mesmas experiências, faziam opções pelo bem. E isso é interessante, porque isto prova que esse espírito sempre esteve trabalhando lado a lado com as pessoas que tinham a marca divina. Como é que explica, por exemplo, o fato de Caim, ainda no começo, a primeira família na terra, Caim do lado do seu irmão, ouvindo do seu pai e da sua mãe as histórias gloriosas dos encontros que tiveram com Deus dentro do jardim, etc. E aquele homem, ainda assim, cometeu um ato absurdo, matou o seu próprio irmão. Então você vê que havia ali um espírito que na queda do homem, imediatamente na queda do homem, esse espírito entrou na raça humana. E ele começa a acompanhar essa trilha, de Caim para frente. Nós temos mais para frente um indivíduo chamado Lameque. E esse Lameque era um indivíduo extremamente maligno, um indivíduo que matava também com facilidade, e etc. Mas nós também temos os homens de Deus. Nós temos o próprio Abel, que acabou sendo morto pela sua fidelidade. Depois temos Sete, e a partir da linhagem de Sete nós temos toda uma linhagem, uma história de homens que foram surgindo e servindo a Deus. E o interessante é que a trilha do espírito anticristo, ela meio que se perde ali em Lameque. Ela vem de Caim, quando chega em Lameque, ela meio que se perde. E nós vamos reencontrá-la de novo só lá na frente, depois do dilúvio, quando nós vemos ali a tentativa de construção daquela torre para tentar tocar os céus. E é claro que esse tocar os céus não era algo físico, eles não eram tão tolos a esse ponto. Na verdade, era algo religioso, era algo etéreo, era algo espiritual. Eles estavam tentando construir um portal espiritual para atrair demônios, para atrair espíritos para a terra. Mas é uma outra mensagem completamente diferente, não vou entrar em detalhes aí. Mas o que eu quero dizer é que quando chega em Lameque, a trilha do espírito anticristo meio que se perde. E a Bíblia continua seguindo a trilha dos homens santos. E quando chega no sétimo homem, diga comigo, sétimo. Não percam essa informação que eu vou dar agora para vocês. Quando a Bíblia chega no sétimo homem santo, ele é arrebatado. Enoque. Então isso é uma informação interessante. A Bíblia para de seguir a trilha do espírito anticristo e a Bíblia continua seguindo a trilha dos homens santos. E quando chega no sétimo, ele é arrebatado. Então isso é uma alusão, certamente, a
profética às dispensações. Porque a história, nós já atingimos 6.000 anos de história, e estamos caminhando para a abertura do 7º milênio. E a igreja será exatamente, o arrebatamento da igreja será exatamente o gatilho que vai disparar a conclusão da história do 6º milênio para a abertura do 7º milênio. Então, Enoque é um símbolo da igreja arrebatada, da igreja conduzida aos céus. Esse espírito, ele trabalhou de forma organizada, calculada, para preparar um ponto de condensação. Porque é o seguinte, Deus criou o universo com várias dimensões. Alguns chegam a dizer que o número de dimensões identificadas até hoje seriam 11 dimensões. Eu não saberia enumerar ou nomear todas elas. Mas nós sabemos que o mundo foi feito, o universo foi criado em dimensões, isso é um fato. E nós estamos aqui agora, por exemplo, e aqui nesse salão onde estamos, estão acontecendo coisas que nós não podemos identificar, porque elas estão acontecendo em outras dimensões. Por exemplo, se o meu telefone celular toca agora, e eu atendo, eu consigo ouvir no meu telefone celular vozes que vocês não vão conseguir ouvir, porque é preciso um equipamento eletrônico devidamente calculado, devidamente dimensionado, para condensar o que está acontecendo naquela dimensão especificamente. Então, as coisas estão acontecendo quase que ao mesmo tempo, mas elas não são facilmente notadas. Então, quando Deus criou o mundo em dimensões, Deus estava, além de outras coisas, protegendo a sua criação. Então, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Deus criou Adão com acesso tanto à primeira, como à segunda, como à terceira e como à quarta dimensão. Adão tinha acesso pelo menos a essas 4 dimensões básicas e fundamentais, porque ele era um homem extremamente dotado, extremamente capaz. Adão lidava de alguma forma com os ares, que nós não sabemos como, porque ele conseguia se relacionar com todos os pássaros. Adão conseguia se relacionar com a água de uma forma que nós também desconhecemos, porque ele conseguia se relacionar com todos os peixes, dar nome a todos os peixes, etc. Ele conseguia se relacionar com a terra, ele conseguia se relacionar com as coisas físicas, e ele conseguia se relacionar com Deus. De uma forma natural, ele se relacionava com essas 4 dimensões. Agora, havia um outro ser, também na terra, preso a uma dimensão, e esse ser se chama Satanás. Esse ser, ele estava limitado a uma dimensão, como prisioneiro daquela dimensão, e ele não tinha como adentrar a esta dimensão, esta terceira dimensão, que é a dimensão das coisas visíveis, físicas e palpáveis. E ele precisava, então, de uma porta, que uma porta se abrisse para ele ter acesso a essa dimensão. Então, eu dando aula de teologia um tempo atrás, alguém falou assim, mas Deus foi muito malvado com Adão, para que Deus foi colocar Adão exatamente no lugar onde estava Satanás? Não, Deus não colocou Adão no lugar onde estava Satanás. Satanás estava preso a uma dimensão, ele não tinha acesso à terceira dimensão. Ele não podia transitar na terceira dimensão. Deus criou esse tipo de portal para proteger o homem. Se Adão obedecesse a Deus, não coma desta árvore, porque no dia que comer certamente morrerás. Se Adão obedecesse a Deus, estivesse obedecendo a Deus até hoje, a história da humanidade seria outra. E Satanás estaria até hoje aprisionado na dimensão em que ele estava. Mas quando Adão comeu daquele fruto, ele abriu a porta para a terceira dimensão e Satanás entrou. E quando Satanás entrou na terceira dimensão, que é a dimensão palpável, visível dos homens, ele começou a desenvolver um projeto para criar um sistema anti-Deus, um sistema anticristo, para que através desse sistema
ele pudesse então materializar os seus planos e os seus projetos contra a criação de Deus, contra o homem e contra Deus. Quem está acompanhando até aqui? Então, se você acompanhar a partir do livro de Gênesis, por exemplo, você vê Satanás entrando na terra, mas você não vê nenhum outro demônio. Você não vê nenhum outro espírito transitando na terra. Só Satanás. Mas, a partir do capítulo 6, 5 e 6 de Gênesis, começam a acontecer algumas coisas estranhas. Porque começa a haver uma proliferação de ocultismo, e a Bíblia dá uma pista muito tênue, porque a Bíblia não quer seguir essa trilha, a Bíblia quer seguir a trilha dos homens santos, mas a Bíblia vai deixando algumas pistas de que alguma coisa está acontecendo na terra que não é normal. E a Bíblia usa a expressão dos filhos de Deus tendo relações sexuais, ou conhecendo as filhas dos homens. E a partir dali gerando uma linhagem de gigantes, que até um tempo atrás era algo duvidoso, as pessoas duvidavam e blá, blá, blá. O fato de um indivíduo ter 3 metros e 1 palmo de altura, como é o caso de Golias, mas hoje já se sabe, inclusive por descobertas de fósseis, que haviam gigantes, inclusive, maiores do que Golias. Haviam gigantes com 4 ou 5 metros de altura. Foram encontrados fósseis. Esses fósseis foram fotografados, podem ser vistos aí no YouTube, na internet, à vontade. Ou seja, houve uma linhagem de gigantes na Terra. Quando chega no capítulo 11 de Gênesis, nós encontramos alguém dando o primeiro passo para sistematizar o espírito anticristo. O nome dele era Nimrod, o fundador de Babilônia, de Babel, e que depois acabou sendo o fundamento para a civilização babilônica e todo o desdobramento que você já sabe, que eu não vou repetir tudo que eu já disse lá atrás. Ali começou a se estabelecer o sistema anticristo. Que até então, o que havia na terra era um espírito anti-Deus e anticristo trabalhando para condensar um sistema que pudesse seguir paralelamente ao projeto de Deus, aos homens de Deus, ao povo de Deus, aquele sistema pudesse sobreviver, até que então esse sistema pudesse fechar ou materializar-se numa única pessoa, em quem Satanás depositaria toda o seu poder, todas as suas habilidades e etc., e até a sua autoridade no mundo das trevas, dos filhos da desobediência, para atingir, digamos assim, um clímax, um ápice dos seus projetos. Agora, o espírito, o sistema acabou sendo convencionado, como a própria Bíblia diz, num sistema babilônico. Então, a Bíblia hoje, quando ela fala de Babilônia, a Bíblia está falando de uma nação, de um reino, que se chamava Babilônia, um país, digamos assim, na nossa linguagem mais moderna. Mas a Bíblia também está falando desse sistema. Babilônia não é apenas um país, um reino, Iraque, Líbano e Síria. Mas a Babilônia também é um sistema religioso, um sistema político, um sistema maligno, que tem sido, durante todos esses anos, a base ou a incubadora do diabo para gerar os seus projetos e manifestar no tempo oportuno. Porém, a Bíblia também fala de um indivíduo, de uma pessoa, de um ser humano, um homem. E esse homem, ele é anunciado na Bíblia como o anticristo. E a razão do porquê eu estou dando essa explicação, uma espécie de introdução, é porque você vai encontrar por aí várias pessoas, e você terá então informação suficiente para não se deixar contaminar ou influenciar,
ou até mesmo para ajudar, ensinar alguém que precise de orientação, de explicação. Você vai encontrar pessoas por aí que vão dizer, não, o anticristo, isso aí já passou, o anticristo é só um sistema. Ou então, não, anticristo, existe inclusive uma linha muito divulgada aí entre os liberais, de que o anticristo era um indivíduo chamado Antíoco Epífanes, um indivíduo que surgiu, e realmente ele era um tipo de anticristo. Ele surgiu, by the way, na região da Babilônia, Iraque, Líbano e Síria. E ele foi líder de um império, e esse império foi muito maligno contra o povo de Israel. E ele realmente contaminou, dissecrou o santuário, ele sacrificou um porco sobre o altar, em Jerusalém, para contaminar, e ele perseguiu os judeus, matou os judeus, etc, etc. Então tem que falar, não, esse negócio de anticristo já foi, era Epífanes. Não, Epífanes era um tipo do anticristo. Você vai encontrar ao longo da história tipos. É a mesma coisa que você fala, não, Jesus era Davi. Só porque Davi era um tipo de Cristo. Davi representava Cristo. José representa Cristo. Davi representa Cristo. Josias representa Cristo. Mas eles não são Cristo. É um tipo, eles são tipo de algo verdadeiro, que um dia virá. Cristo já veio em carne e virá em glória. Então, esses indivíduos, você pode citar aí Nero César, você pode citar aí Trajano, Epífanes, e Hitler, e tantos outros, e é verdade, eles são tipos do anticristo. Quando o anticristo vier, ele será mais ou menos a ideia que esses homens foram, amplificado aí umas 500 vezes. Muito pior, sem nenhuma piedade, um indivíduo completamente tomado por uma força maligna, demoníaca, e ele será 100% dirigido pelos intentos de Satanás. Quem está me acompanhando me dá pelo menos um sinal. Esse indivíduo, nós já falamos isso claramente, ele se levantará do território da antiga Babilônia, que depois converteu-se no território persa, que depois converteu-se no território grego, que depois converteu-se no território romano. Esse indivíduo se levantará, tem que se levantar de uma das pernas do território grego, conectado à Babilônia por causa do tronco de árvore, e à Grécia por causa da cinta de bronze, e conectado ao Império Romano por causa da cinta de ferro, que seria Iraque, Líbano e Síria, com o apoio incondicional de 10 reis, ou reinos, que estão dentro do antigo território dos impérios grego, simbolizado pelo leopardo, persa, o urso, e babilônico, simbolizado pelo leão, ou representado pelo leão. Agora, abre comigo em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 18. Apocalipse 13, 16 a 18. Eu vou comentar o capítulo, mas eu vou ler só esse trechinho para ficar mais rápido. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse. Presta atenção, são 3 coisas: o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. As pessoas só ficam presas ao número. 666, 666, 666, há centenas de anos que as pessoas estão calculando 666 para tentar descobrir quem é a besta. Mas a Bíblia fala de 3 coisas. A Bíblia fala do sinal, do nome e do número. Está escrito isso na sua Bíblia? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem.
E o seu número é 666. Bom, a situação é a seguinte, para você acompanhar. O capítulo 13 de Apocalipse, bem como o capítulo 14, bem como o capítulo 16 e o 17, tratam desse assunto. E tem várias informações espalhadas por entre esses capítulos. E quando você vai para o livro de Daniel, eu falei extensivamente sobre o livro de Daniel na aula passada, você vai encontrar no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 11 de Daniel, mais precisamente no 8 e no 11, você vai encontrar paralelos proféticos idênticos. Há muita coisa que João viu e falou, registrando aqui no livro do Apocalipse. Agora, o capítulo 13 ele é importante por uma razão, porque ele consegue unir duas informações importantíssimas. Ele fala de duas bestas. O capítulo 13. Ele fala de uma besta que se levanta do mar. Diga comigo. Besta que se levanta do mar. E ele fala de uma besta que se levanta da terra. Vamos lá, besta que se levanta da terra. Então, se você começar a ler a partir do versículo 1, o texto abre falando da besta que se levanta do mar. E em seguida, o texto fala de uma outra besta que se levanta da terra. Quando chega no capítulo 17 de Apocalipse, a Bíblia nomeia essa segunda besta que se levanta da terra como falso profeta. Então, a coisa será da seguinte forma: se levantará um homem ligado a esse sistema anticristo, ligado à Babilônia. Esse homem se levantará com muito poder, com muita autoridade, com uma profunda capacidade de enganar e de manipular os mais inteligentes, os mais capazes, os mais intelectuais. Ele vai se levantar com o poder de convencer reis, governantes. E 10 governantes, 10 reis, pegarão o seu poder. A Bíblia diz que em uma hora, eles darão todo o seu poder a essa besta, a esse anticristo. O que a Bíblia quer dizer com uma hora? Pode ser uma reunião, hein? O que é isso? 15 dias. Ou pode ser uma reunião, reúne aí as Nações Unidas ou as Nações Islâmicas, e numa reunião de uma hora, o camarada vai lá e faz as votações, whatever, e entregam para ele o poder. 3 dessas 10 nações, nós definitivamente sabemos quais são, desde que estude a Bíblia. E elas são Egito, Líbia e Etiópia. Está claramente escrito no livro de Daniel. E o que vai acontecer é que esse anticristo, com apoio de outros reis, ele vai tomar o Egito, ele vai invadir o Egito, o Reino do Sul, ele vai tomar o Egito, e ele provavelmente vai colocar um dos seus reis, dos seus aliados, no comando do Egito. E a Bíblia diz que os líbios e os etíopes o seguirão. Então nós temos 3 nações, Egito, Líbia e Etiópia. E sabe qual é o mais incrível? É que nenhum desses 3 estão no mercado comum europeu. Nenhuma dessas 3 nações tem parte no mercado comum europeu. E todas as 3 são muçulmanas. Então, as pistas ou as provas contundentes que a Bíblia nos dá de que algo está acontecendo nos bastidores islâmicos, das nações islâmicas, algo está acontecendo, e que elas terão uma parte fundamental no ressurgimento do território da Babilônia, para apresentar ao mundo este homem, que será um fenômeno, ele será um grandíssimo estrategista de guerra, ele vai colocar Alexandre o Grande no bolso, ele vai ser um homem, como diz no livro de Daniel, que se tornará grande com pouca gente. Então ele vai ter uma capacidade demoníaca, fora do comum,
de tomar espaços, de conquistar pessoas, de conquistar governantes, convencer líderes, tomar nações, de uma forma irresistível. A Bíblia diz de forma clara, tanto em Apocalipse como em Daniel, que esse indivíduo, ele prevalecerá contra todos os que lhe opuserem, e ele batalhará contra os santos e os vencerá. Então a coisa vai acontecer de uma forma em que, em algum momento, e eu particularmente acredito que isso será após uma guerra, algo vai acontecer no Oriente Médio, haverá uma guerra, e esta guerra, ela será favorável a Israel, porque Israel hoje é, sem dúvida nenhuma, o melhor exército, o exército mais bem treinado do mundo. O exército de Israel faz coisas que nenhum outro exército faz. Um caso que aconteceu, por exemplo, aí algumas décadas atrás, quando um avião israelense foi sequestrado e foi levado para o Sudão. E esse avião, por radicais islâmicos, esse avião foi colocado, as pessoas foram tiradas do avião, colocadas dentro de um hangar, e eles colocaram atiradores de elite em todos os pontos estratégicos do aeroporto, vigiando o aeroporto. Fecharam o aeroporto com o apoio do governo do Sudão, fecharam o aeroporto e colocaram atiradores, guardas vigiando todo o ambiente, o aeroporto, para que ninguém entrasse ou saísse sem o conhecimento deles. O que Israel fez? Israel, enquanto estavam negociando, que eles queriam, aquilo era uma negociação para assaltar alguns terroristas e líderes de grupos radicais islâmicos, etc. Israel ficou esticando aquela negociação. Enquanto Israel negociava, os pilotos israelenses e os agentes especiais começaram a treinar decolagem e aterrissagem no escuro. Eles pegaram os aviões, apagaram todas as luzes, começaram a treinar, levantar voo e abaixar no escuro, sem nenhum tipo de luz. E eles usaram um tipo de avião especial que pode pousar com as turbinas desligadas. Então o avião vem, quando chega perto mais ou menos da região de pouso, eles desligam a turbina e o avião posa apenas com a velocidade que ele já vinha sendo impulsionado até então. E o que eles fizeram? Eles fizeram um voo à tardinha para chegar de madrugada no local, e eles foram numa altura extremamente baixa e perigosa, na altura das montanhas, fazendo o contorno das montanhas, para que nenhum radar conseguisse captar o que estava acontecendo. E eles passaram por várias fronteiras, entraram dentro do espaço aéreo do Sudão, e quando foi de madrugada, coisa de 2 ou 3 horas da madrugada, aquele avião pousou na pista principal do aeroporto, onde estavam os hostages, os reféns, e com todos os guardas nas torres, em cima dos telhados, aquele avião pousou na pista de madrugada sem uma lâmpada, ninguém viu aquele avião pousar. Quando o avião parou, eles pararam tudo, abriram as portas, os agentes desceram do avião, e quando os indivíduos lá perceberam, eles já estavam todos emboscados. Eles mataram vários sequestradores e eles resgataram todos os reféns, 200 e tantos reféns, sem perder nenhum. Hein? Do exército? É? É. Então, no meio de 200 e tantas pessoas, você imagina que coisa impressionante. E as próprias pessoas admitem, alguma coisa sobrenatural aconteceu, por uma razão. Como que os guardas não viram aquele avião pousar? Qualquer coisa, um barulho, qualquer coisa. Então, a minha colocação é esta, é que provavelmente haverá uma pressão sobre Israel depois de algum tipo de guerra, quando Israel certamente vai massacrar com os árabes. E aí vai entrar, então, é aí que entra em jogo, né, digamos assim, a tão esperada União Europeia. A União Europeia entra em jogo. E certamente também com os Estados Unidos e etc. Vão entrar em jogo
para promover algum tipo de tratado de paz e vão exigir que Israel abra mão de suas armas. E a Bíblia diz que eles queimarão as suas armas por 7 anos, que Israel queimará suas armas por 7 anos. Figurativamente, lógico, falando, haverá um tratado de paz em que Israel vai abrir mão de suas armas. E nesse tratado de paz, então, o anticristo se fortalecerá e invadirá a Terra Santa e dominará toda aquela região, como eu já expliquei. A besta que se levanta da terra aparece na figura de um cordeiro com 2 chifres, no livro do Apocalipse, no capítulo 13. 2 chifres. E no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 20, diz que esse carneiro com 2 chifres, claramente com todas as letras, são os reis dos medos e dos persas, que hoje é o território do Irã. Agora escute isto, a Revolução Islâmica, porque não sei se você sabe até que ponto você acompanha isso, mas o islamismo até 1979 tinha uma cara, ia numa certa direção. De 1979 para frente aconteceu algo que mudou o destino do islamismo. E isso se chama Revolução Islâmica Iraniana. Eu pesquisei isso aqui, porque eu já não lembrava disso mais, é claro, mas a Revolução Islâmica Xiita do Irã começou com o tal Ayatollah Khomeini. Todo mundo aqui já ouviu esse nome de alguma forma, em 1979. A partir dali, o Irã assumiu uma espécie de função meio que sacerdotal em relação ao Islã. Então, depois de 79, o Irã, a Pérsia, como eles próprios se chamam, a Pérsia deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república islâmica. E o líder supremo do Irã hoje, a pessoa que tem a última palavra, é um sacerdote islâmico. Então eles têm um presidente, o líder político, que aparece na televisão aí, que fala, que briga, que não sei o quê, blá, 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 Ahmadinejad, o nome dele. E tem muito poder, tem muita autoridade, mas ele não tem a última palavra. A última palavra pertence a um desses líderes religiosos, que na verdade é o sucessor do Ayatollah Khomeini. É um outro Ayatollah. Ele tem a última palavra, é ele que tem a autoridade final sobre o Estado do Irã. Então o Irã assumiu essa função meio que sacerdotal. As outras nações islâmicas, como Síria e a Arábia Saudita, com um pequeno detalhe que eu vou falar depois, Turquia e o próprio Iraque, apesar da guerra de tantos anos, eles se reportam muito para o Irã, eles prestam muita atenção no Irã. Então, por exemplo, essa situação agora envolvendo as armas nucleares, melhor dizendo, o enriquecimento de urânio do Irã, as nações islâmicas estão se deliciando. Por quê? Porque o Irã não cedeu aos Estados Unidos da América, o Irã não cedeu à comissão da ONU, que foi enviada lá para checar, não atendeu à resolução da ONU de parar o enriquecimento de urânio, pelo contrário, inaugurou 12 mil outras novas centrífugas. E quando o Bush, cantou de galo aí, dizendo, olha, se não pararem, nós vamos invadir o Irã. O Ahmadinejad disse, que venha. Que venha. Ele sabia que o Bush não invadiu o Irã, por quê? Porque o Iraque já estava um caos. A situação do Iraque já estava um caos. Então ele se valeu de tudo isso e se posicionou e tal. As outras nações se sentiram meio que defendidas por aquela intrepidez do Irã. Então, tem muita gente hoje no mundo islâmico olhando para o Irã, prestando atenção, o que é que vai acontecer no Irã? Quem está me acompanhando? Eu acho que eu vou ter que servir o café hoje antes, viu? Para manter esse povo acordado, viu? Ok, eu quero te dar uma informação aqui que é uma análise minha pessoal. Eu quero te trazer essa informação.
quando chega na besta que se levanta da terra, a besta que se levanta do mar é o anticristo. Ok? Expliquei, inclusive, sobre o mar. Mar fala de nações, e para os primeiros pais da igreja, o grande mar também é o mar Mediterrâneo, aquela região do mar Mediterrâneo. Mas o interessante é que a besta que se levanta da terra, que é um cordeiro com 2 chifres, a Bíblia diz que ela tem o poder de fazer descer fogo do céu para a terra. A Bíblia diz que essa besta que se levanta da terra, ela faz sinais prodígios, e ela faz fogo descer do céu para a terra, a ponto de maravilhar os homens, de ficarem impressionados. Como que ela consegue fazer fogo descer do céu para a terra? E eu fiquei pensando nisso hoje, que eu trabalhei ontem a noite toda nesse negócio, e hoje a boa parte da tarde, pensando nisso, pedindo a Deus uma luz, e me veio o seguinte no coração. Porque Daniel diz categoricamente, o cordeiro com 2 chifres são os reis dos medos e dos persas. Zé Fini. Então, o que me dá o direito de entender que essa besta, com 2 chifres, tem alguma conexão com o Irã. Alguma conexão. E me despertou mais ainda quando eu revi essa informação de que ele tem poder de fazer fogo descer do céu para a terra. O nosso problema é que nós temos a tendência de romantizar tudo que a gente lê na Bíblia. Foi o que eu expliquei aqui no dia do meteoro. Um anjo tocou a trombeta, o sol escureceu. Dá a impressão que o anjo vai pegar a trombeta, e o sol vai escurecer sozinho. Não, aquilo ali é profético. Aquilo vai acontecer de alguma forma natural. Haverá um processo natural que fará com que aquela informação profética se cumpra. E agora eu pergunto, qual é a única forma lúcida, a única forma plausível que uma pessoa tem de fazer fogo descer do céu a ponto de maravilhar os outros? Dá um guess aí. Bomba nuclear. Para quem não sabe, uma bomba nuclear ela não explode no solo. A bomba nuclear ela explode no ar. Ela tem que explodir a uma certa altura para ela ter o efeito necessário. Então, quando eles enviam um míssil, como o caso da bomba de Hiroshima, que eu não lembro mais dos números agora, que eu estou lidando com números esse tempo todo, mas ela explodiu a 100 e tantos metros de altura do chão. E ali, então, dá aquele cogumelo e tudo aquilo que você sabe. Então, quando um míssil é enviado para algum lugar com uma bomba nuclear, quando chega a uma certa altura do ponto que ela quer atingir, ela explode. Acontece a fusão ou a fissão, se for a hidrogênio ou se for a bomba atômica. E aquilo ali então acontece e alcança toda aquela região, por isso que o estrago é extremamente absurdo, porque ela explode a uma certa altura. Então, literalmente, quando uma bomba nuclear explode, fogo desce do céu. Literalmente. Então, eu estou passando essa informação para você, porque eu fiquei com isso intrigado na minha mente. Essa besta, esse cordeiro com 2 chifres, que a Bíblia diz que está ligado ao território do Irã, a Bíblia diz que tem o poder de descer fogo do céu. E qual é o grande issue hoje do Irã? Qual é o nervo ciático hoje do governo do Ahmadinejad? Enriquecimento de urânio. E vou dizer uma coisa para vocês. As Nações Unidas, porque o povo acha o Bush muito, muito bruto, né? Bruto demais, porque invadiu, porque não sei o que lá, blá, blá. Se o Bush estivesse dando ouvido até hoje para as Nações Unidas, talvez já teria havido um outro ataque terrorista nesse país. Não estou defendendo a guerra do Bush, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você lida com esse tipo de espírito, quando você lida contra esse tipo de radical, você não pode brincar. Então eles estão lá, mandam uma resolução, ele ignora. Não, isso aqui é para fins pacíficos, fins pacíficos, fins pacíficos.
fins pacíficos, que quando todo mundo acordar, o míssil está pronto. E aí vai fazer o quê? Depois que o míssil está pronto, igual a Coreia do Norte. Ninguém tolera a Coreia do Norte. Todo mundo sabe das aberrações que acontecem dentro da Coreia do Norte, mas ninguém é louco de tocar na Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte tem armas nucleares. Depois que estiver pronto, já era. E tem muita gente brincando com isso, levando isso na diplomacia, quando na verdade a coisa é grave. Eles não estão brincando. Uma coisa que nós falamos aqui há uns dias atrás é uma expressão interessante que tem em Daniel capítulo 11, versículo 24. A Bíblia diz em 11, 24, que esse indivíduo, ele se levantará, ele se apossará dos lugares férteis da província. Na versão em português diz, dos lugares férteis das províncias. Na versão em inglês diz, the fairest places of the province. Ou seja, os lugares mais gordos da província. E essa palavra, as duas palavras, essa parte de Daniel foi escrita em aramaico, e essas duas palavras, que é Mashman Madina. Mashman Madina. A palavra Mashman, ou Shimon em hebraico, Mashman é aramaico, Shimon é hebraico. Essas duas palavras também significam petróleo. Elas são traduzidas como férteis, como gordura, mas estas mesmas palavras significam óleo, petróleo. Então olha o que o texto está dizendo, o que Daniel escreveu literalmente. Está dizendo, ele se apossará do óleo de Medina, porque a palavra é Mashimã Medina. Agora, curioso ou não, há uma cidade na Arábia Saudita chamada Medina, que é o lugar mais rico da terra. É onde estão os maiores poços de petróleo do planeta. E só, by the way, onde está enterrado Maomé, o fundador do islamismo. Gente, presta atenção no que eu acabei de dizer. Daniel, há centenas de anos antes de Cristo, disse, este homem se apossará, porque a palavra é a mesma, dos poços de petróleo de Medina. No hebraico é literalmente isso. Só que os tradutores da Bíblia, eles têm que fazer opções, eu entendo, eu não julgo quem traduziu a Bíblia, fizeram um excelente trabalho. E tradução é tradução, você sabe como é que é, não tem como traduzir uma coisa com perfeição. Contei a história aqui aquele dia, né, do outono de Satanás. A gente lendo um livro no avião, e ele leu um negócio engraçado, eu falei, mas isso aqui está errado. E porque não sei o que, o outono de Satanás. Por quê? Porque o indivíduo, quando estava traduzindo, desconcentrou, e a palavra fall, F-A-L-L, é outono, mas também é queda. A mesma palavra. Então o indivíduo, ao invés de falar a queda de Satanás, falou o outono de Satanás. Está entendendo? Por isso que as Bíblias, elas passam constantemente por revisões, no original, constantemente, para ver se aquela palavra que está ali é realmente a melhor opção para aquela expressão que está lá no original. Estão entendendo? Isso aí é um curso que eu vou dar depois, talvez o próximo vai ser isso. Eu vou dar um curso aqui, como que a Bíblia chegou até nós, para fortalecer a sua fé na palavra de Deus. Mas aonde que eu quero chegar? É que a expressão bíblica me diz que esse indivíduo, é porque eu quero chegar num ponto com você, e quem se desconcentrou agora fui eu mesmo. Eu quero chegar com você num ponto. Ok. A razão do porquê. Por que ele vai invadir o Egito? Por que o anticristo vai invadir o Egito? Qual é o interesse dele no norte da África? Noroeste da África. Qual será? Líbia e Etiópia. Muito simples. O canal de Suez.
Porque se ele está interessado na riqueza do Oriente Médio, e claro que ele está, porque qualquer pessoa que controla o mercado de petróleo hoje no mundo, controla o mundo. Eu estou contando alguma mentira? Controle um barril de petróleo para ver se você não fica famoso. Um barril de petróleo no quintal da sua casa, você fica famoso. Qualquer pessoa que controlar o mercado de óleo mundial se torna controlador do mundo. Você está vendo aí a gasolina na bomba aí quase $4 e vai chegar a 4. Eu ouvi no rádio agora 2 dias atrás. Vai chegar a $4. Porque o que o governo está tentando fazer é o seguinte: o governo americano, bem como os outros, o Brasil já deu um passo tremendo na frente. E as nações desenvolvidas que gostariam de ter feito a descoberta que o Brasil fez há 25 anos atrás, hoje estão aborrecidas e estão tentando perseguir o Brasil, dizendo que a produção de etanol vai causar uma crise de alimentos no mundo. Mas, na verdade, não é isso. O que eles não querem é uma solução tão viável como é o caso do etanol, que na época era uma miséria. Carro a álcool no Brasil era uma tristeza, lembra disso? Mas depois a tecnologia foi aumentando, foi desenvolvendo, eles criaram essa versão que é o etanol, feito da cana-de-açúcar, que no Brasil tem aos montes. Plantar cana-de-açúcar no Brasil é a coisa mais fácil que tem. Então o Brasil produz hoje etanol para si mesmo e produz etanol para exportação. Entendeu? Então o que eles não querem hoje, as nações desenvolvidas, é uma nação ainda subdesenvolvida, com algo tão precioso nas mãos, como é o caso do etanol brasileiro. Os Estados Unidos, para não dar o braço a torcer e não se render ao etanol brasileiro, que é feito da cana-de-açúcar, que é mais barato e é mais prático, está produzindo o etanol a partir do milho. Só que o milho é mais caro, e para que o etanol seja produzido a partir do milho, o governo tem que entrar com um subsídio pesado para apoiar os produtores de milho, porque o milho é caro. Estão entendendo? Aí sim é que surge o problema da alimentação. Porque o próprio governo americano, que hoje já não é lá essas coisas, porque o país está vivendo uma certa crise, está entrando com bilhões e bilhões de dólares de subsídio para apoiar a produção de etanol a partir do milho, quando, na verdade, se ele abrisse a porta do mercado para o etanol brasileiro, seria muito mais barato e eles poderiam produzir o milho apenas para consumo. Então isso está dando um debate mundial muito grande. Mas o Lula não vai abrir mão, ele já deixou claro que não vai abrir mão, pelo contrário, ele está vendendo etanol para os outros. Ele viaja para o exterior e ele vende etanol para todo mundo. Mas aonde que a coisa vai chegar? O governo americano já percebeu que ele não pode ficar dependendo de petróleo, porque o petróleo está nas mãos da Arábia Saudita, da Turquia, do Iraque, do Irã, do Kuwait e Venezuela, que tem agora o Brasil, que achou 2 poços grandes. Mas basicamente o petróleo está no Oriente Médio. Então, a coisa é o seguinte, o preço da gasolina vai subindo, não é porque não tem petróleo, não tem combustível, não. Ou porque o preço do barril está subindo demais. Não, a coisa é uma jogada. Eu não queria falar, na verdade é uma jogada. Então, o preço vai subindo, porque, de repente, eles vão chegar com uma solução dizendo o seguinte: olha, gente, vocês estão vendo aí, o preço da gasolina é muito caro, subiu demais, e agora nós temos uma solução para o problema, porque o preço está muito caro, e nós surgimos com uma solução. Eu cheguei nesse país há 7 anos atrás, eu abasteci meu carro por 90 centes o galão. Há 7 anos aqui quando eu cheguei. Quem está aqui há mais tempo, talvez pegou até menos do que isso. Eu abasteci meu carro a 90 centes o galão. Como é que está quase $4 o galão de gasolina? Estão entendendo? Sendo que o refinamento de petróleo mundial, ele está, na sua maioria, concentrado aqui nesse país. O petróleo tem que vir aqui para esse país. Na sua maioria, para ser refinado no Texas. Então não tem razão para o combustível que está nesse preço. Então a coisa é uma jogada. Aí tem interesses políticos e o próprio país está tentando se desvencilhar
de tudo isso para não ficar nas mãos desses radicais. Porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer no Oriente Médio. Alguém vai surgir lá um indivíduo, um líder, alguém que vai unir aquelas nações. As nações europeias não se uniram? Com muito menos em comum eles não se uniram? Por que as nações do Oriente Médio, da região do Mediterrâneo, não podem se unir? De repente levantar lá um indivíduo carismático, não, nós vamos nos unir aqui, formarem um aglomerado de nações islâmicas e começarem a falar como um só no mundo. E ditar o preço do petróleo. Não, o petróleo hoje, o barril hoje é $200, compre quem quiser. Estão entendendo? Quem está acordado, diga amém, Jesus. Então, o que esse indivíduo, que o Daniel está me informando, é muito claro. Daniel está dizendo, ele vai atrás dos lugares férteis da província. Mashimã, Medina. Ele vai atrás do óleo de Medina. E, coincidência ou não, Medina está... Eu vou te mostrar isso aqui, que eu acho que eu tenho esse slide. Ok, lá está. Ali está aquela bolinha vermelha, Medina, Arábia Saudita. Você cruza o Mar Vermelho, do outro lado está o quê? Egito. E todo o petróleo, 100% do petróleo, vamos dizer 95%, né, para não exagerar, 95% do petróleo produzido pela Arábia Saudita, que é a maior produtora de petróleo do mundo, sai pelo Mar Vermelho, sobe lá, tem aquele canalzinho do lado esquerdo, lá você vê, aquele canalzinho, e lá sai pelo canal de Suez, para o Mar Mediterrâneo, e então para o Oceano Atlântico. Então sai da região da Arábia, Medina é só um ponto de referência. Sai dali da região da Arábia, Medina, Mar Vermelho, Golfo de Suez, Canal de Suez, que foi um canal fabricado, você deve saber disso, e sai dentro do Mar Mediterrâneo, que banha Israel, e de lá sai no Oceano Atlântico, e dali tem acesso a toda a Europa, a todo o oeste da África e todo o leste das Américas. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo isso? Então, a coisa tem a ver com domínio econômico, domínio político e econômico. Outra coisa interessante que o texto diz, o texto concentra a coisa na relação de comprar e vender. A Bíblia fez questão de dar uma atenção para isso. Comprar e vender, comprar e vender. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver o sinal, o nome ou a marca dessa besta. Então ele vai desenvolver um sistema, e esse sistema vai de alguma forma determinar a relação que as pessoas terão com o alimento. Agora, isso é interessante, porque já que nós estamos vendo que a coisa toda se concentra naquela região do Mediterrâneo, do Oriente Médio, uma das coisas que falta ali é exatamente comida. Ali tem muito petróleo, eles são muito ricos, poderosos por causa do petróleo, especificamente por causa do petróleo, mas a maioria absoluta daqueles países não são produtores de alimento. Exceto, Israel. E aí a Bíblia diz que esse anticristo vai trazer o seu exército, as nações, para um lugar chamado Armagedon. É porque eu acabei esquecendo essa foto. Mas sabe o que é Armagedon hoje? Hoje, o que é o Armagedon? Fazendas. O Armagedon hoje é um lugar imenso, gigantesco, de fazendas, de plantação disso ou daquilo, e de criação de gado. Está entendendo? Ou seja, Israel tem aquilo que o resto do Oriente Médio não tem. E aí esse indivíduo assume o poder, e nós provamos aqui umas aulas atrás que ele vai ser um radical muçulmano, eu acredito que um xiita, por causa da filosofia. Ele vai ser um radical muçulmano, e ele vai dominar aquela região, porque ele vai conseguir o apoio de 10 reis importantes, estratégicos daquela região. Ele vai assumir o controle daquela região e ele vai ter nas mãos o poder de determinar quem come e quem não come. A ideia mais ou menos é o seguinte, olha, se você se converter à minha religião, você vive. Você vai ter o que comer, você vai ter onde viver, você vai viver bem.
Mas se você rejeitar a minha religião, se você rejeitar a minha proposta, então eu decepo a sua cabeça, porque é isso que o Apocalipse diz. Que ele viu no céu os mártires, aquelas pessoas cuja cabeça, no grego diz, cuja cabeça foi cortada com um machado. Ali onde diz degolado, no grego diz, cuja cabeça foi cortada com um machado. Então ele vai, esse indivíduo ou o seu sistema não vai ter nenhuma dificuldade de matar os outros, porque numa crise é uma boca a menos para comer. Concorda comigo? E eu estava, nas minhas pesquisas, eu estava vendo uma coisa interessante. Israel hoje produz várias coisas, mas Israel hoje é campeão de produção de trigo, cevada, uva, laranja e tomate. Campeão. As uvas lá é quase do tamanho de uma bolinha de golfe. Aquelas uvas gigantes. Laranja bem tratada. Eles descobriram a água toda subterrânea, que a água em Israel é subterrânea. Eles descobriram a água subterrânea e desenvolveram o sistema de irrigação mais eficiente do mundo. O mundo inteiro copia de Israel hoje esse sistema. Eles pegam a plantação, passa, né, digamos assim, os pés. Aí eles vêm com as mangueirinhas, e aonde está o pé de planta, eles vêm com um biquinho lá no pé da plantinha e fica gotejando aquela água. Pique, 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 no pé da planta. Eles não desperdiçam uma gota d'água. No Brasil, já viu o sistema de irrigação do Brasil? Eu morei numa cidade de interior. Ih, Jesus, aquele molha todo mundo em volta. E tem uns que fazem assim. Entendeu? É um absurdo, que o Brasil tem muita água, né? Parece que 70% da água potável do mundo está no Brasil. Aí abusa, faz à vontade. Lá não, lá eles desenvolveram um sistema extremamente eficaz para poder produzir alimento. Então Israel tem o que os outros não têm. Oi? Bom, aonde eu quero chegar? Quando chega na questão da marca, é onde começam então as especulações, porque a Bíblia diz que esse indivíduo terá um sistema, e é um sistema em que se identificará pelo nome, por um sinal, ou pelo número. Número, sinal ou marca. Não. Número, sinal ou marca. Hein? O nome, o número ou sinal. Nome, número ou sinal. São três coisas. O sinal é a marca, né? Então, quando nós falamos, a marca da besta, a marca da besta, a marca da besta, as pessoas sempre se concentram em quê? Quando falam em sinal da besta. As pessoas se concentram em quê? 666. Tem verdade nisso, mas muita coisa também se perdeu ao longo do tempo. Eu quero ler para você aqui agora algumas opiniões de teólogos, homens que escreveram dicionários e homens respeitáveis, pessoas que são, inclusive, estudadas hoje no mundo inteiro por todo teólogo respeitado. Escuta só. Dicionário Henry diz assim: o número é o número de um homem computado depois da forma usual entre os homens. E é 666. O que é ou quem é permanece um mistério. Em quase toda discussão religiosa, este número tem sido aplicado e pode-se duvidar consideravelmente se o significado tem sido descoberto. Dicionário Wesley, um outro dicionário respeitável. Conte o número da besta selvagem. Certamente ninguém pode ser culpado por tentar obedecer a este comando, pois é o número de um homem. Dicionário de Geneva. Somente os sábios e os que têm entendimento podem entender este número, porque aqueles que tocarem nisso têm que ser doutores conhecedores. Dicionário Dr. Darby, também outro dicionário conhecido e respeitado.
Concernente ao número da besta, não tenho dúvida que ele será simples para o povo de Deus, quando a besta se manifestar. Até então, a especulação do homem não é de muito valor. E dicionário Dr. Kaufman. As pessoas provavelmente conhecem esse versículo mais do que qualquer outro versículo em todo o livro. E as teorias ligadas a isso são quase ilimitadas. Este escritor não está convicto do que isto significa, por causa das conclusões cuidadosas oferecidas pelo versículo anterior. O ponto é o seguinte: como as pessoas estão sempre presas ao 666, 666, as pessoas acabam caindo todas num ponto comum, que é o fato de que muitas pessoas, ao longo da história da humanidade, tiveram seus nomes calculados no 666. Como que isso se dá? Há um recurso hebraico e também grego, chamado gamátria, inclusive de onde originou-se a numerologia. Então, deixa eu explicar para vocês primeiro uma coisa. Numerologia é ocultismo, é algo diabólico, é satânico. Numerologia, porque Satanás sempre buscou deturpar, corromper as coisas de Deus. Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, sobre os sinais dos céus, que a Bíblia fala sobre sinais dos céus e etc e tal, o diabo, bobo nem nada, quando viu que Deus usaria os céus, as coisas nos céus, como sinal para o homem, o diabo imediatamente criou o quê? A astrologia. E começou a incitar as pessoas para adorarem os astros. Então, quando o diabo viu que Deus também tinha códigos numéricos para se comunicar com o homem, o diabo imediatamente criou uma corrupção dessa vertente, que nós conhecemos como numerologia. Então, hoje em dia nós temos os artistas do Brasil, em qualquer lugar, né, mas principalmente no Brasil, que eles contratam lá um numerólogo para fazer cálculos do seu nome, e alguns até mudam de nome, quando a numerologia do seu nome não é uma numerologia apropriada. Então nós temos casos no Brasil, como aquela cantora Sandra de Sá. Ela era Sandra Sá, mas o numerólogo falou: olha, esse nome não é bom, você tem que mudar esse nome. Mudou para Sandra de Sá. Tinha Jorge Ben. Aí o numerólogo fez uns cálculos: ih, rapaz, esse nome seu tá terrível, você tem que mudar. Aí mudou para Jorge Benjor. Acrescentou as letras necessárias para... Estão entendendo o que eu estou explicando? Então, não é nessa área que eu estou entrando. Numerologia é satânico. Está claro isso? Ok. Agora, existe um recurso hebraico e grego, que inclusive está por toda a Bíblia isso. Isso foi profundamente usado pelos rabinos judeus, pelo povo do Velho Testamento, chamado gamátria. E a gamátria é um recurso da língua hebraica, porque o hebraico, assim como o grego, assim como o aramaico, assim como o siríaco, não tem números. Então, as próprias letras do alfabeto ganham valores numéricos. Então, eu coloquei ali para você no quadro, para você poder dar uma olhada. Do lado de lá, o hebraico, eu pelo menos, eu estou um pouco mais familiarizado com a questão do hebraico. O grego é exatamente igual, mas eu, nas pesquisas que fiz, estou mais familiarizado ao hebraico. Então, à esquerda está o grego, do lado direito o hebraico. Então, ali onde está hebraico, você tem, no extremo esquerdo, você tem uma coluna numérica, de 1 a 900. A próxima coluna da direita, você tem as letras hebraicas. A coluna do meio, você tem o nome dessas letras e o valor que essas letras têm no nosso alfabeto. E no extremo direito, então, você tem ali também a tradução dessas letras.
Então, você tem lá o Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, Reval, Zain, essas letras de cima para baixo, todas elas têm um número. Então, o Aleph, por exemplo, o valor numérico dela é 1. O Bet, o valor numérico do Bet é 2. O Gimel, o valor numérico dele é 3. O Dalet é 4. O Rei é 5. O Vav é 6. O Zain é 7. O Chet é 8. E por aí vai, até lá embaixo. Então, eu ouvi, por exemplo, Bom, eu entro nessa área depois. Então, quem está entendendo até agora? Então, isso é gamátria, é algo básico. Na Bíblia, isso está, inclusive, por todos os lugares. Há um acontecimento, por exemplo, quando Jesus é crucificado, eles pegaram uma placa e colocaram em cima da cabeça de Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus, não é verdade? Os rabinos judaicos não gostaram e queriam que tirasse a placa. Querem saber por quê? Porque os rabinos judeus são campeões de gamátria. Campeões. Quando eles olham para uma palavra, todo rabino judeu, quando ele olha para uma palavra ou para uma frase, ele não apenas lê aquela frase, ele olha para aquela frase e imediatamente lê o seu significado e identifica os seus valores numéricos. Então, quando eles colocaram a placa na cruz de Jesus, em hebraico, dizendo Jesus Nazareno, rei dos judeus, e as 4 primeiras palavras, letras, que eles somassem, daria exatamente as 4 letras do nome Jeová. Estão entendendo? Olhem lá no quadro. O nome Jeová, você identifica pelo 10, fica mais fácil você identificar. Número 10, o Yod, depois o número 5, o Rei, depois o número 6, o Vav e outra vez o número 5. Aquilo ali é o nome de Jeová, e é escrito da direita para a esquerda, você sabe disso, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Então, quando eles leram lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, os caras que eram campeões de gamátria, eles imediatamente identificaram as 4 letras. Então, eles queriam que arrancasse aquilo de lá, porque, querendo ou não, eles estavam colocando ali, consciente ou não, que Jesus Cristo, Nazareno, rei dos judeus, é Jeová. Então, pela noção de gamátria que eles tinham, eles ficaram, não, tira daí, tá, mas não foi tirado, porque, na verdade, quem colocou foi os romanos. E eles não tiveram poder, autoridade para tirar aquilo ali. Quem está me acompanhando? Bom, os manuscritos, para você poder entender, que eu não posso me demorar mais. Ok, alguns nomes primeiro interessantes que eu separei aqui. Alguns nomes interessantes que calculados dão 666. Primeiro, Nero César, dá 666. Inclusive, há um tempo atrás, deu uma reportagem na televisão sobre o Apocalipse, na televisão brasileira, o Globo Repórter, não sei, o Fantástico, não lembro agora. E na reportagem, o tolinho lá da pessoa que fez a reportagem disse que, na verdade, quando João estava falando do anticristo, ele estava falando de César, porque o nome de César dá 666. Adolf Hitler, 666. Anwar Sadat, lembram dele? 666. Juan Carlos, rei da Espanha, 666. Napoleão Bonaparte, valor numérico do nome dele, 666. Maomé, 666. Henry Kissinger, lembram do Henry Kissinger? 666. E Bill Clinton. Também dá 666. Outro, o dono da Microsoft. Como é que chama ele? Bill Gates. O nome dele, completo o valor numérico do nome dele é 666. Ou seja, onde eu quero chegar? A grande verdade é que a gente cai numa armadilha meio que sem saída.
quando a gente tenta descobrir, porque a Bíblia manda calcular. Não lembro qual deles, João Paulo. Vicarius Filii. Vicarius Filii. Aquilo que está escrito na mitre do Papa também é 666. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente fica meio que encurralado, porque você começa a pegar. O interessante é que todos esses homens são famosos. Foram homens famosos, conhecidos, líderes políticos, religiosos, etc. Então, se nós tentarmos identificar isso, que a Bíblia manda calcular, calcula o número do bicho. Mas se eu seguir essa rota, eu quase que posso garantir para vocês que eu posso pegar o nome de um de vocês aqui e descobrir que dá 666. É verdade. Porque a Bíblia diz que isso é número do homem. E eu chequei, eu conferi para poder fazer essa afirmação. No grego, quando João diz, e é o número de um homem, a palavra ali, homem, é a mesma palavra para humanidade. É o número da humanidade. Ou seja, 6 sempre esteve ligado ao homem. Estão entendendo? Golias tinha 6 pés. Seis dedos. É verdade. Não, 6 pés de altura. 6 pés não, 6 côvados. 6 pés. 6 côvados de altura. A estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura, tinha 6 côvados de largura. E por aí vai, ou seja, o número 6 está sempre ligado ao homem. O homem foi criado no 6º dia. Então é o número da humanidade. Não é apenas o número de uma pessoa. De repente eu pego o seu nome aí e faço uma checagem de gamátria, descubro que o seu nome dá 666. Não é para você sair por aí apavorado, trocar de nome, não. É porque isso é o número de homem. É o número da humanidade. Não tem como escapar. Então a gente pode pegar aí muitos outros nomes, que nós vamos descobrir o valor numérico desses nomes. E muita gente usa a gamátria para essas coisas. Muito bem. Onde é que está a explicação ao segredo para o negócio? Está no manuscrito do Novo Testamento. Quando João escreveu, você sabe que naquela época, na verdade, até o século XV, mais ou menos, depois de Cristo, tudo era escrito à mão. Então, o manuscrito do Novo Testamento, e também do Velho, mas aqui nós estamos nos prendendo ao Novo, ele passava de geração em geração sendo copiado à mão. E as nossas Bíblias, essas Bíblias, elas foram extraídas, traduzidas de textos, de manuscritos, que esses tradutores tiveram acesso na época. Então, o manuscrito mais antigo, completo, mais antigo que se tem notícia, ele é datado de 350 depois de Cristo. E ele está em posse do Vaticano. Chama Codex Vaticanus. É o mais antigo. O outro mais antigo do que esse é só um fragmento, é um pedaço, é um texto de João 18, que data de 135 depois de Cristo, de 110 a 130 depois de Cristo. Então, desse manuscrito, vários outros manuscritos foram escritos, e eu não tenho tempo agora de explicar para você como que eles mantinham a integridade desse texto, porque senão eu saio da rota. Eu vou dar esse curso depois para vocês. Então eles iam copiando aquele manuscrito para ir perpetuando aquilo para as próximas gerações. Porque naquela época eles escreviam em quê? Escreviam em folhas de papiro, ou escreviam em coisa de couro, e alguns chegavam até a escrever em chapas de cobre. E com o passar do tempo, eles aprenderam a fazer o codex, que era como se fosse um livro, várias folhas de papiro, bem trabalhado e preparado e processado, e todas elas dobradas, como se fosse o que eles chamam de vovô do livro. E a maneira como isso ia passando para frente é que nos dá hoje a pista que eu vou passar para vocês. Então, as Bíblias que nós temos hoje,
elas foram extraídas de um manuscrito chamado Textus Receptus. E ele data de 1516. Foi de lá que saiu a King James Version, a versão da Bíblia de Geneva. Foi de lá que saiu a versão Não, João Ferreira de Almeida, ele tirou de uma tradução da Vulgata. Enfim, todas as Bíblias confiáveis hoje, elas de alguma forma, ela tem uma raiz do Textus Receptus, de 1516, que é produção, cópia do original. Estão entendendo? Eu lembro, né, quando começou o assunto de Nova Era, aquela história toda de Nova Era, o pessoal, descobrimos agora a marca da besta, descobrimos, olha, você está sabendo, a marca da besta, descobrimos, eu lembro disso claramente, pessoas deram um curso sobre isso, blá, 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 a marca da besta é o código de barra. Por quê? Não, porque, olha, porque está escondido ali, 666. Aí, né, eles dizem que aquelas duas barras do canto é 66, é 6, a de cá 6 e a do meio 6, 666. Aí já tinha gente apavorada, meu Deus, não posso mais comprar alimento no supermercado e tal, porque tem a marca da besta e tal. Só que se for analisar de forma prática, a Bíblia diz nome, marca e número. E diz que isso vai para a testa ou para a mão. Agora vamos ser práticos. Imagine você aí, você com um código de barra na testa. Imagina a Anne tentando passar um pó de arroz e para esconder o código de barra na testa. Estão entendendo? Ou seja, estou tentando ser prático. Tem como botar um troço desse na testa dos outros? Não tem jeito. Entendeu? Aí depois descobriram a tecnologia do chip de lítio, o microchip de lítio. E você vê ali na testa da menina, ali, né, um símbolo, lá na mão do cara, lá, bem minúsculo, na ponta de uma pinça, e ali amplificado na mão de alguém. E aí ficou todo mundo, oh meu Deus, e tal, tá vendo, olha aí e tal. E é uma possibilidade? É uma possibilidade. Claro que é, não pode ser ignorado. Mas, por exemplo, essa tecnologia já descobriu que dá problema, porque fizeram um teste e deu problema. Porque a cápsula de lítio explode e é cancerígeno. Então, eles fizeram vários testes em pessoas, inclusive na Inglaterra. Fizeram testes, colocaram debaixo da pele, do couro cabeludo aqui na testa, e colocaram também na mão para fazer um teste. Só que com o passar do tempo, o calor do corpo humano, os impulsos elétricos do corpo humano, explode uma bateriazinha de lítio que tem dentro. E aquilo é cancerígeno. Então, já descobriram que não funciona. Aí já estão estudando uma outra possibilidade, por aí vai. Bom, ali está. Agora, presta, eu sei que você deve estar cansado, porque é muita informação, mas redobra agora a sua atenção para você entender algo importante. Fica de pé aí, vamos ficar de pé todo mundo. Ok, pode sentar. Bom, ali, presta atenção, ali está o trecho do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Em grego, ok? Nenhum de nós sabe ler grego, mas não é isso que importa. Ali está o trecho do livro, do texto que nós acabamos de ler aqui, de Apocalipse, capítulo 18, capítulo 13, versículo 18. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esse trecho está ali. E no final do texto, você vai ver 3 letras gregas, olha ali, 3 letras gregas. Elas estão aqui, e embaixo dessas letras tem o valor numérico dela. Por isso que eu expliquei para vocês a questão da gamátria. Essas 3 letras gregas, Kai, Zai e Estigma, cada uma delas tem um valor numérico na gamátria. O Kai, que é em forma de um X, vale 600. O Zai, que é, depois eu vou mostrar ela maiorzinha para você um pouco, como se fosse 3 U's juntos, vale 60. E a Estigma, que hoje nem faz parte mais do alfabeto grego, vale 6. Quem está entendendo? Ok. Então, quando João escreveu aqui a sabedoria, blá, 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 blá,
calcule, e ele colocou cais a estigma. Mas ele não colocou nenhum número, ele só colocou as letras. E até o manuscrito de 350, olha lá em cima. Cadê? Olha lá em cima. Codex Vaticanus, AD 350. 350 depois de Cristo. Então, até o Codex Vaticanus, esse texto que nós estamos lendo aqui agora, ele não era acompanhado do valor numérico das letras. Ele tinha o texto e tinha as letras, cais a estigma. Kai, zai, estigma. Só que, com o passar do tempo, as pessoas, não, nós vamos adicionar o valor numérico dessas letras. E então, os manuscritos, dali para frente, passaram a vir, como você vê aqui, com o valor numérico de cada letra. Aqui há entendimento, aquele que tem blá, 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 calcule o número, e o número é 666, que é o valor numérico de cais a estigma. Quem entendeu até agora? Porque você não sabe para onde eu estou indo, eu sei. Cais a estigma. Então a pergunta é, se a Bíblia é um texto inspirado por Deus, e é, a própria Bíblia diz claramente que homens divinamente inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Então, eu sou um dos que crê, 100%, que a partir do momento em que um escritor de qualquer um desses livros pegava a pena para escrever o texto inspirado, 100% do que acontecia naquele momento era dirigido por Deus. Porque Deus não ia brincar de gerar um texto santo para dirigir o seu povo com interferências humanas ou manipulações humanas ou etc. A Bíblia é 100% inspirada por Deus. É o que eu creio, não abro mão. Então a pergunta é, será que quando João escreveu esse texto, ele estava querendo só nos dar o valor numérico de cais a estigma? Ou será que ele estava também querendo nos chamar a atenção para a forma das letras? Porque o que ele fala no texto é sinal, nome e número. Então, o número de Cai, 600, o número de Zai, 60, o número de estigma, 6, é só um dos três. Ainda precisamos prestar atenção no nome e no sinal. E quando você lê o livro do Apocalipse está cheio de figura de linguagem. Ah, eu vi um dragão vermelho no céu perseguindo uma mulher que estava para dar à luz. Você não vai encontrar nenhuma mulher grávida flutuando no céu com um dragão batendo asa atrás da mulher para poder matá-la. Certo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? São figuras, são símbolos que reportam para alguma coisa. E a raça humana sabe muito bem o que é símbolo. Quando você vê uma cruz, você lembra de quê? Lembra de quê? Mesmo? Quando você vê uma pomba, você lembra de quê? Uau, que coisa! Por que será? Quando você vê um peixe, o símbolo de um peixe, você lembra de quê? Hã? Fala, gente. Cristianismo. Não é verdade? E por aí vai. Ou seja, são símbolos. E esses símbolos dizem alguma coisa. Quando você olha para um símbolo, aquele símbolo te passa uma mensagem, informação. Então, a pergunta é essa, que foi feita a primeira vez por um rabino judeu. Será que João não estava tentando nos passar alguma informação com a forma dessas letras? Porque do jeito que está ali, escute bem o que eu vou dizer, ali é 350 AD, do jeito que está ali, é extremamente idêntico à forma como João escreveu essas letras na ilha de Patmos, à mão. Agora, dá uma olhadinha aqui, essas aqui são as letras gregas
Por isso que eu quero que você preste bastante atenção nessa forma, escrita à mão. À mão. Kai, Zai, estigma. O Kai parece o que para você? Para mim parece um X. Não é verdade? O Zai parece o que para você? Três U's juntos, um M, um W, não sei. Eu diria 3 U's juntos, não é? É o que eu consigo ver. Olha aqui. 1, 2, 3. É o que eu consigo ver, né? E o estigma é uma espécie de uma cobrinha, uma coisa assim, né? Aqui está a letra como ela é hoje, né? Lá está o Kai, ali está o Zai, os 3 Uzinhos, e ali está o estigma, que é como se fosse uma cobrinha, uma coisa assim, né? Muito bem, então, o que eu vou mostrar para você agora, por isso que eu te dei essa base, bastante até cansativa, mas essa base para você poder agora entender o que eu vou dizer. Até de Gamátria eu tive que falar hoje. Muito bem. Bom, pesquisando, essa lebre foi levantada por um rabino judeu. O primeiro a levantar essa lebre. Se as formas dessas letras não estariam nos dizendo alguma coisa, já que o livro do Apocalipse, na sua maioria, usa figura de linguagem. E isso é o que eu encontrei. O Kai, ele é quase que idêntico, voltar lá na parte feita à mão, como foi escrito na época. Ele é, olha lá em cima, do lado esquerdo, lá a parte feita à mão. Ele é idêntico a alguns símbolos do islamismo. Do lado esquerdo nós temos ali um emblema da Arábia Saudita. Do lado direito em cima nós temos um outro símbolo da Guerra Civil do Paquistão. E embaixo nós temos um outro símbolo civil do Afeganistão. E eu não sei para você, mas para mim todos os 3 são iguais ao Kai. Principalmente o que é feito à mão lá em cima. Conseguem ver? Outra coisa. Ali está o Zai, olha lá em cima, feito à mão, e olha aqui em cima o modelo dela atual. Estão vendo? E ela é idêntica, escuta isso, segura na cadeira, idêntica à letra árabe que representa o nome de Alá. Aquela letra que você está vendo ali, 3 U's, está vendo? Como se fosse 3 U's. Olha lá aqui de novo, olha lá em cima, olha lá aqui, olha lá, e olha aqui nessa caneca. Essa letra, assim como Jeová tem uma letra, que é o Shin, aquela letra parecendo um Wzinho assim para cima, que é o símbolo do nome de Deus. Alá, o Deus do islamismo, também tem uma letra, que é aquela letra lá. E ela é, eu diria praticamente que idêntica ao Zai do grego, da maneira como ela era escrita na época de João. De novo lá, um emblema do Afeganistão, ali uma caneca com o símbolo, nome de Alá, que aquela letra lá é o símbolo do nome de Alá, e embaixo ali a bandeira da Arábia Saudita, onde está Medina, e que é o maior produtor de petróleo do mundo. E do lado direito ali, do lado esquerdo ali, junto da letra, um broche com uma cruz, a estrela de Davi e o nome de Alá, no mesmo broche. Agora, ok, ali também de novo, aquele lá em cima é um pedaço de pano que eles usam para oração.